E aí, gente, vocês sabem alguma coisa sobre a história da conservação de alimentos? Eu sei alguma coisa. Só sei que quem teve essa ideia facilitou muito a nossa vida. Eu li um artigo que falava de como o alimento era conservado na pré-história. Isso vem de muito tempo. No início da civilização, os alimentos mais consumidos eram frutas, raízes, peixes e insetos. Mesmo assim, era preciso de alguma forma armazenar alimentos para um dia que a caça não fosse proveitosa. As baixas temperaturas inibem as reações químicas de degradação natural e as atividades enzimáticas sobre os componentes dos alimentos, diminuindo ou inibindo o crescimento e as atividades do micro-organismo. As baixas temperaturas são usadas até hoje na conservação dos alimentos, na refrigeração e congelamento. Outra forma era secar os alimentos ao sol. Retirando sua água, diminuíam consideravelmente a ação microbiológica que precisa dessa para suas funções vitais. As primeiras formas de conservação mais eficientes só vieram com a descoberta do fogo. Observou-se que o cozimento retardava o processo de degradação. Logo em seguida surgiu a defumação, que consiste em expor o alimento à fumaça da queima da madeira, sofrendo perca de água e a ação antimicrobiana de alguns compostos presentes na fumaça, como ácido metílico, aldeídos e cetonas, que apresentam função antisséptica. Sabe-se hoje que este tipo de aquecimento eleva a temperatura ligeiramente acima da máxima que permite a multiplicação dos micro-organismos. Consequentemente, eles morrem ou ficam inativos. Uma técnica comum era acender o fogo sobre a panela enterrada com pedras, o forno subterrâneo. As pedras eram retiradas e o assado estava pronto. Os indígenas do Brasil, em meados do século XVII, embrulhavam peixes em folhas e colocavam debaixo das cinzas para ficarem cozidos ou assados. Eu li que o sal absorve a umidade e por isso a salga é utilizada para conservar carne. Também se utiliza a adição de açúcar para fazer compotas de frutas com um objetivo semelhante. Além disso, algumas especiarias, como cravo e canela, são utilizadas não só por seus sabores e aromas, mas também por serem excelentes conservantes. A transformação de alguns alimentos em outros, através da fermentação, acontecia nas tribos brasileiras. Os índios faziam bebidas alcoólicas através da mandioca, que era mastigada e cuspida dentro de potes de barro para que fermentasse. Muitas bebidas alcoólicas surgiram a partir da fermentação de cereais e frutos, o que permitia a conservação e o consumo destes alimentos por mais tempo. Louis Pasteur demonstrou experimentalmente a ação destruidora do calor sobre os micro-organismos e, com isso, a maior durabilidade da bebida. Seu experimento consiste num processo de choque térmico. O método recebeu o nome de pasteurização em homenagem a ele. Pasteurização é muito utilizada desde então, sendo o leite um dos produtos pasteurizados mais conhecidos. O leite é um alimento extremamente perecível. Uma das formas de aproveitamento de suas propriedades nutritivas e de conservação era transformá-lo em alimentos de maior durabilidade, como queijos e manteigas. Com a pasteurização, foi possível prolongar a vida do produto na forma original, líquida. A pasteurização é um método térmico que inativa os micro-organismos deteriorantes que poderiam crescer normalmente durante a estocagem do produto. Por isso, prolonga a integridade dos alimentos. Não há modificação no valor nutritivo nem nas características gerais do alimento submetido a este método. Existem 3 tipos de pasteurização. Lenta, realizada a uma temperatura de 65 graus Celsius durante 30 minutos. É utilizada para o leite de cabra. 2. Rápida. É realizada a uma temperatura de 75 graus Celsius durante 15 a 20 segundos. É utilizada para os leites A, B e C de saquinho. 3. Muito rápida. Realizada a uma temperatura que varia de 130 a 150 graus Celsius durante 3 a 5 segundos. É utilizada nos leites do tipo longa-vida. Os antioxidantes são substâncias que retardam o aparecimento de alterações oxidativas no alimento por bloquear o efeito danoso dos radicais livres. Essas alterações são aquelas que ocasionam deterioração, rancidez e descoloração nos alimentos. O oxigênio atmosférico é o maior agente causador de oxidação dos ácidos graxos livres. Vitaminas, minerais, pigmentos naturais e enzimas fazem parte do conjunto de diversas substâncias antioxidantes. Na seleção de um antioxidante, é desejável que ele seja eficaz em baixas concentrações, que não apresente efeitos indesejáveis na cor, no odor, no sabor e em outras características do alimento,
que haja compatibilidade com o alimento e seja de fácil aplicação e que seu composto e produtos de oxidação não sejam tóxicos. Existem algumas características que determinam em que tipo de alimento cada vitamina será usada. Por exemplo, a vitamina C possui grupos carboxila e carbonila que interagem bem com a água através de pontes de hidrogênio, que faz com que eles sejam hidrossolúveis. Já a vitamina E possui uma longa cadeia de hidrocarbonetos, que se assemelha à dos lipídios, o que a torna lipossolúvel. No caso dos antioxidantes, é típico o seu uso nos diferentes produtos oferecidos ao consumidor, sendo encontrado em bolachas e biscoitos, na grande maioria dos produtos gordurosos e até em alguns produtos de origem animal. A proibição da maioria dos antioxidantes sintéticos poderá ocorrer em breve por substituição de alternativas naturais. Dentre estas, os compostos fenólicos vegetais parecem ser uma das melhores opções. Eu fiz uma pesquisa e descobri que Os conservantes atuam para impedir ou retardar as ações provocadas por micro-organismos ou enzimas nos alimentos, como ácido sórbico, benzoico, propanóico e acético, e também nitratos e nitritos. Eles inibem o crescimento de fungos, atuam contra bolores e leveduras e bactérias, mas têm efeitos adversos sobre a saúde. Uma técnica cada vez mais utilizada é o uso de radiações ionizantes beta e gama, devido ao seu poder de penetração, aumentando a vida útil do alimento e dando a ele estabilidade química e microbiológica, tornando-o adequado aos processos de distribuição, comercialização e estocagem. Cada alimento deve receber uma dose de radiação específica, de modo a aumentar seu tempo de conservação, sem causar perdas sensoriais e nutricionais. O principal objetivo da conservação de alimentos é manter as características dos alimentos pelo maior tempo possível. A utilização de embalagens adequadas para cada tipo de alimento está cada vez mais criteriosa, a fim de aumentar a durabilidade, impedir que haja danos durante o transporte e facilitar o armazenamento nos pontos de venda. Antigamente, os alimentos eram comprados a granel e as principais embalagens eram feitas de papel ou latas de aço. E hoje são utilizados materiais como alumínio, vidro, embalagens longa-vida e principalmente o plástico, que contribuiu para a conservação do alimento por um período mais longo e trouxe praticidade. Nessas embalagens podemos encontrar a data de validade do produto, como ele deve ser estocado, como deve ser conservado nos pontos de venda e a aparência. A má conservação de alimentos tem como consequência um grande desperdício, desde a forma errônea com que são coletados e, consequentemente, descartados por estarem danificados, passando pelo seu transporte, onde são amassados e deteriorados, até a sua estocagem de forma inadequada. Segundo a ONU, para alimentos e agricultura, existem alimentos suficientes para todos, mas a divisão não é igualitária. No dia a dia, podemos adotar algumas atitudes para evitar o desperdício, como fazer listas de compras para não se obter o desnecessário e sempre estar atentos à data de vencimento dos produtos. Armazenar adequadamente e evitar sobras, reaproveitando cascos, bagaços, sementes e talos. Os métodos de conservação surgiram ao decorrer do tempo para suprir as necessidades de diferentes modos de vida. Com o crescimento populacional, houve aumento de consumo e da necessidade de evitar desperdícios. A falta de tempo, muitas vezes, faz com que nós tentemos suprir nossas necessidades alimentares com vários produtos industrializados. Não podemos esquecer que estes produtos merecem os mesmos cuidados daqueles feitos de forma artesanal.